Então vamos orar e vamos pedir que o nosso Pai do céu, ele nos abençoe. Ele possa aquecer o nosso coração, né? Nos inflamar, para que nós sejamos não apenas apaixonados por Deus, mas que nós possamos amá-lo como prioridade nas nossas vidas. Então vamos orar nesse momento. Ó Deus amado, que bom, Pai, nós temos essa total liberdade, Pai, de buscar a Tua presença, Pai, de buscar, ó Pai, a direção do Senhor para nossas vidas. Nós reconhecemos que a maior autoridade na questão de fé e prática é a Bíblia, a Tua palavra. E nós estamos aqui juntos, porque nós queremos conhecê-la, nós queremos entender a Bíblia nesse assunto em particular, que é a escatologia, Pai. Fala o nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, e a Tua voz é a palavra. Nós queremos ser crentes, ó Deus, conhecido como o povo do livro, como os crentes de Bereia, que examinava aquilo que Paulo pregava, e é isso que nós queremos fazer. Que a Tua palavra seja o nosso parâmetro, ó Deus, o nosso termômetro. Desperta o nosso coração, Pai, para conhecê-lo e conhecer a Bíblia melhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor, nesse momento, Pai, venha examinar o nosso coração, o nosso íntimo, ó Deus. E se é em nós algum pecado escondido, guardado, de forma muito pessoal, nós pedimos ao Senhor o perdão, a purificação de toda a nossa iniquidade e pecado, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que toda a aula de hoje, ó Deus, de ponta a ponta, venha ser uma bênção para cada um de nós. E venha ser também, Pai, acima de tudo, a glória devida ao Senhor, Pai. Obrigado por cada irmão, cada irmã que na sua agenda tem reservado esse tempo para estar aqui conosco, Pai. Louvado seja o Senhor por isso. E certamente, sem sombra de dúvidas, tem bênçãos para todos nós, ó Pai. E a bênção maior, Pai, é poder conhecer as Escrituras. Nos abençoa, nos ajuda e nos orienta, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Muito bem. Amém. Amém. Ok. Muito bem. Então vamos começar a nossa aula de hoje, ok? Bem-vindos, certo? A nossa aula de escatologia, né? Por que estudar escatologia? Nunca é demais a gente relembrar o porquê da escatologia. O porquê da escatologia é para que a gente não seja enganado com tantas heresias, com tantos hereges na mídia diante dos nossos olhos. Nós temos pregadores, professores que colocam a Igreja de Cristo no centro da grande tribulação, né? A gente escuta pregadores, escritores, onde eles dizem que a igreja já está passando pela grande tribulação. Nós começamos a estudar sobre as escolas, né? A gente viu 4 escolas que pensam a respeito do arrebatamento da igreja. Eu poderia muito bem estudar apenas a nossa escola, a escola que nós acreditamos, que é a escola do pré-tribulacionismo, onde diz que a igreja não passará pela grande tribulação, pela 70ª semana de Daniel, que é uma semana de 7 anos de grande tribulação que virá sobre o mundo todo. Mas eu achei por bem a gente conhecer os pós e os contras, né? Assim, se tem alguma coisa a nosso favor dessas escolas. E a primeira escola que a gente estudou na semana passada, eu queria pontuar algumas coisas importantes, é a escola do arrebatamento parcial, né? E o que essa escola ensina? Essa escola ensina
E existem muitos adeptos, teólogos, pastores, igrejas que acreditam que apenas uma parte da igreja, certo? Nem toda igreja não vai subir e os demais ficarão, vão passar pela grande tribulação. Então, a teoria do arrebatamento parcial ensina que somente os crentes fiéis serão arrebatados. Os outros não vão subir, apenas uma parte, certo? Somente aqueles que atingiram o nível de espiritualidade, né? Eu não vou dizer assim perfeito, mas um nível extremamente alto. Esses crentes, esses irmãos, eles vão subir. Os outros crentes não vão. E a gente viu aqui algumas bases bíblicas, onde eles usam esses textos bíblicos com uma interpretação errada a respeito do arrebatamento. A gente viu aí 2 Timóteo 4:8, né, onde fala quantos amam a sua vinda, somente aqueles que amam a sua vinda. Tito 2:13, aqueles que aguardam a bendita esperança. Então, aqueles que não aguardam não vão subir, somente aqueles que aguardam a bendita esperança. E a bendita esperança é exatamente a volta de Cristo, certo? Então, o conceito dessa escola é que somente serão levados os que guardarem e amarem a sua vinda. Então, nós entendemos, segundo essa escola, que tem crentes que não amam, tem crentes que não estão preparados para subir, não aguardam a vinda de Cristo. Então, segundo essa escola, eles pensam assim. Então, quais são as dificuldades doutrinárias dessa escola? Então, o parcialista, aqueles que crê no arrebatamento parcial, eles negam a unidade do corpo de Cristo. Eles negam a unidade desse corpo chamado que igreja. Então, se nós fazemos parte de uma igreja local, somos convertidos, isso significa o quê? Que nós fazemos parte de uma igreja global, o corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele foi formado a partir da formação da igreja em Atos 2. É a igreja global, chamado corpo de Cristo. Esse corpo tem muitos membros. E o texto base, eu não vou ler o texto, nós já vimos na semana passada, é 1 Coríntios 12, 12 e 13, que fala exatamente que a igreja é um corpo. Esse corpo é formado de todos os povos que são convertidos, de todas as pessoas que aceitaram Cristo, fazem parte desse corpo, seja judeus, seja gentios, não importa quem seja, tomou a decisão, aceitou a Cristo, faz parte desse corpo. Agora, é bom lembrar que nem toda pessoa que faz parte de uma igreja local faz parte desse corpo global. Um exemplo, Judas Iscariotes fazia parte da escola apostólica, do grupo de Cristo, mas ele não fazia parte da igreja global, do corpo de Cristo, o que era o quê? Um falso apóstolo, era um incrédulo. Então é importante isso, certo? Tem gente, eu sou membro de igreja tal, então eu sou membro do corpo de Cristo. Pode não ser, certo? Mas se é uma pessoa regenerada, nasceu de novo, pode ter certeza absoluta, você faz parte do corpo de Cristo, certo? Então, é importante entender isso. O parcialista precisa negar a totalidade da ressurreição, certo? Eles negam. Já que nem todos os santos poderiam ser arrebatados, logicamente, nem todos os mortos em Cristo poderiam ser ressuscitados. Então, as pessoas que são salvas, que morreram em Cristo, olha bem, a Bíblia diz que quando Cristo vier, ele vai trazer em sua companhia,
certo? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, ele vai trazer em sua companhia os que morreram em Cristo. Então, se essa escola estiver certa, nem todos vão subir, vão ser ressuscitados. Então, significa que Jesus vai deixar uma parte dos espíritos, das almas dos crentes que morreram no céu, e vai trazer só uma parte. Não. Todos que morreram em Cristo, nessa presente dispensação da graça, serão ressuscitados, os vivos transformados e subiremos juntos. Não existe essa coisa parcial. Paulo ensina assim: transformados seremos todos. Então, todos serão o quê? Transformados. Os que dormem em Cristo, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. E isso aqui não é uma parcialidade. Todos os que morreram em Cristo. Então, é impossível admitir uma ressurreição parcial. É importante isso. É impossível admitir isso, ok? A gente vê algumas passagens, eu não vou ler essas passagens, já vimos na semana passada, que eles interpretam de forma errada essa escola parcial. É Lucas 21:36, que não tem nada a ver com arrebatamento parcial. Eles interpretam essa passagem, usam a hermenêutica errada, certo? Fala também Mateus 24, os versos 40, 41 e 42. E diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Esse texto não se aplica a nós aqui, se aplica para o final da grande tribulação, né? Tomado, aqueles que serão eliminados na guerra do Armagedon serão mortos, depois serão ressuscitadas essas pessoas num trono branco, e as deixadas são os convertidos, judeus e gentios, que vão poder entrar no milênio. Então, essa hermenêutica, aplicando para a igreja parcial hoje, não funciona, não é bíblico, não combina com as escrituras, ok? E Hebreus 9:28 é outro texto que eles usam, certo, para dizer que apenas uma parte vai subir. Mas eu queria fechar essa escola mostrando algumas reputações sobre o arrebatamento parcial. A posição do arrebatamento parcial está baseada numa interpretação errônea do valor da morte de Cristo para libertar o pecador da condenação e torná-lo aceitável a Deus. A doutrina que defendemos, que é a doutrina do pré-tribulacionismo, né, está ligada a 3 palavras no Novo Testamento. É muito importante você entender isso. A nossa escola está ligada a 3 palavras que automaticamente nós refutamos o arrebatamento parcial, certo? Olha bem, então toda a pessoa regenerada, ela passou por esse processo. Que processo? Propiciação, reconciliação e redenção. Então, essas 3 palavras, toda pessoa nascida de novo está envolvida nessas 3 palavras, e eu quero dar um pequeno relato sobre refutando essa escola com base nessas 3 palavras aqui. A primeira palavra é a propiciação. Toda pessoa salva que nasceu de novo está debaixo da graça de Cristo. Cristo, ao derramar o seu próprio sangue sobre o seu corpo no Gólgota, torna-se, na realidade, o propiciatório. Ele é o propiciador e fez propiciação ao suprir, dessa maneira, as justas exigências da santidade de Deus contra o pecado. Jesus foi o único capaz de satisfazer todas as exigências do Pai. Então, Jesus é a nossa o quê? Propiciação. Ele satisfez aquele que Deus quis. Então, nós estamos debaixo da sua graça. Então, toda pessoa regenerada, Deus não olha mais para nós. Deus olha para Cristo, porque nós estamos em Cristo.
Então, a propiciação é o lado divino do trabalho de Cristo na cruz. A morte de Cristo pelo pecado no mundo alterou toda a posição da humanidade no seu relacionamento com Deus, pois ele reconhece o que Cristo fez pelo mundo. Então, Jesus é a nossa propiciação. A outra palavra que nós refutamos a escola parcial é a palavra reconciliação. Nós fomos reconciliados por Deus através de Cristo. Então, todo crente, ele tem agora uma relação com Deus através de Cristo. Por isso que essa palavra é extremamente importante, reconciliação. Por meio da morte de Cristo, em nosso lugar, o mundo inteiro está totalmente mudado no seu relacionamento com Deus. O mundo é declarado agora redimível. Então, cada ser humano é possível ser redimido através dessa reconciliação. Então, Deus mandou o seu Filho para que você e eu, para que nós possamos ser reconciliados com Deus através de Cristo. Deus está disposto a lidar com as almas agora, à luz daquilo que Cristo fez. Isso chama o quê? Reconciliação. E a terceira palavra que nós fazemos parte é a palavra redenção. A redenção é o ato de Deus, né, pelo qual ele mesmo paga como resgate o preço do pecado humano, que insultou a santidade e o governo que Deus exige. Então, a redenção, ele pagou o preço das nossas almas com o seu próprio sangue. Isso chama-se redenção, o preço pago. Então, toda pessoa salva, ela foi redimida pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Então, qual o resultado disso? O resultado desse tríplice trabalho, propiciação, reconciliação e redenção, é o quê? É uma salvação perfeita. Então, toda pessoa é salva e essa salvação é perfeita. Por causa de quê? Da propiciação de Cristo, de sua reconciliação e de sua redenção. Então, nós estamos debaixo dessas três palavras. Então, é impossível um arrebatamento parcial. Então, essas palavras não teriam sentido e uns podem subir e outros não, de forma nenhuma, né? Então, hoje nós somos justificados, aceitável a Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Então, o parcialista, que insiste em que apenas os que estão aguardando e vigiando serão arrebatados, subestima a posição perfeita do Filho de Deus em Cristo. Então, isso não funciona. Isso é uma afronta ao corpo de Cristo, chamado que igreja. Então, de acordo com esse texto de 1 Coríntios 12, todos os crentes estão unidos ao corpo do qual Cristo é o cabeça. Então, essa experiência de batismo está presente em todo indivíduo regenerado. Então, é importante isso. Toda pessoa regenerada, ela foi batizada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é no momento da conversão. Ou ele é convertido, ou não é convertido. Os que não vão subir no arrebatamento, é porque não são convertidos. Não foram regenerados. A senhora pode perguntar. repetir um pouco o que a senhora acabou de dizer? Um pouco aí. Eu não estou ouvindo, irmão. Sobre a salvação. O que é que o irmão quer saber? Sobre a salvação. O que o senhor falou agora há pouco, eu não consegui prestar atenção. Que todas as pessoas que foram salvas, elas foram justificadas, é isso que eu falei, certo? Elas estão debaixo dessas três palavras importantes. Lembra? Propiciação é que Cristo, ele satisfez tudo que Deus quis. Jesus foi o único capaz, completamente, de satisfazer todas as exigências do Pai. Então,
nós não estamos em Cristo, então estamos tranquilos. Nós somos reconciliados com Deus por meio de Cristo e Ele nos comprou. Ele pagou o preço pelas nossas almas, que fosse o próprio sangue. Então, o que significa isso? Uma salvação perfeita. Então, a ideia do arrebatamento parcial, ele fere a propiciação, fere a reconciliação e fere a redenção. Então, um arrebatamento parcial, apenas alguns vão subir e outros não, não combina com as escrituras, nem com a interpretação da Bíblia. Nós chamamos de hermenêutica. Então, o parcialista, ele precisa negar o ensinamento do Novo Testamento sobre a unidade do corpo de Cristo. Se uma pessoa crê no arrebatamento parcial, ele não pode crer na unidade do corpo de Cristo. Ou ele crê uma coisa ou outra. Mas a Bíblia é clara a dizer para nós que nós somos o corpo, nós somos uma igreja, um só corpo, e que essa igreja ela tem como cabeça Jesus. Então, esse corpo tem muitos membros, mas é o corpo de Cristo. Eu não estou falando de uma igreja local, a igreja global, que nasceu em Atos 2 e vai até a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Então, é importante entender isso, ok? Agora, Paulo, o parcialista precisa negar a totalidade da ressurreição. Paulo diz assim, Paulo nos ensina que transformados seremos todos. Quem serão transformados? Todos. Na primeira fase da segunda vinda de Cristo, os mortos serão ressuscitados e transformados, e os vivos transformados, mas são todos, olha a palavra todos. Não é uma parte sim e uma parte não, todos, está lá. 1 Coríntios 15, 51 e 52. E 1 Tessalonicenses 4 e 14. É impossível admitir uma ressurreição parcial. Então, os crentes são os que aguardam o Salvador. Quem não aguarda é porque não é cristão. Todo filho de Deus, ele tem essa esperança. Paulo disse isso. Ou esperam a bendita esperança, Tito 2 e 13. Se uma pessoa não tem essa esperança, é impossível ser uma pessoa regenerada. Então, nós entendemos, aqueles que aguardam a vinda de Cristo, amam a Cristo, é porque são de fato e verdade filhos de Deus. Se não tem essa esperança, eu tenho dúvida para saber se essa pessoa é uma pessoa de Deus, ok? Podemos continuar? Pastor, Opa! tem denominações específicas que abraçam essa posição? Eu não posso, eu não sei lembrar agora, irmão Matheus Bueno, quais são as igrejas ou congregações que abraçam essa ideia, certo? Mas eu posso ver depois e trazer na próxima aula qual a igreja específica que acredita nessa escola. Mas existem muitas pregadores e igrejas que acreditam no arrebatamento parcial. Mas eu posso ver isso na próxima semana. Mas não, boa pergunta, Matheus, ok? Amém, obrigado. Ok. Pastor, A outra teoria é a teoria do arrebatamento pós-tribulacionista. Você pode ver na sua tela. Essa teoria diz que a igreja ela continuará na terra até a segunda vinda de Cristo, ou seja, a segunda fase da sua segunda vinda. Você sabe que a segunda vinda ele vem para os crentes, depois ele vem com os crentes. Então, a igreja ela vai passar por todo o período da grande tribulação. É o que essa escola defende, certo? Então, a gente vai ver algumas coisas dessa escola, que é a escola do arrebatamento pós-tribulacionismo. Então, qual é a base essencial do pós-tribulacionismo? O que eles acreditam? Qual é a base deles? O pós, ele precisa basear-se numa negação do dispensacionalismo. Então, toda escola, toda igreja, certo? Por exemplo, a gente pode dizer claramente que eu não sei se todo presbiterianismo crê nisso, mas Hernandes crê nisso, Augusto Nicodemos crê nisso,
e tantas outras escolas e pregadores acreditam que a igreja, ela vai passar, hoje já está passando pela grande tribulação. Então, essa escola, ou aqueles pregadores que acreditam que a igreja vai passar por toda a grande tribulação, eles negam as dispensações. E quais são elas? A inocência, né? Isso, a consciência, governo humano, promessa, lei, graça e milênio. Eles não acreditam nas dispensações. Para eles, isso não existe, é uma coisa criada pelo homem. Mas o homem criou essas escolas, tal. Eu acho que muita insensatez dessas pessoas, porque elas não encontram na Bíblia, nós não encontramos na Bíblia a palavra trinitariana, não tem. Mas nós acreditamos, né, na Trindade. Nós acreditamos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não tem a palavra Trindade na Bíblia. Mas nós acreditamos na Trindade. Então, entende? Então, eles não acreditam porque foi alguém que criou a ideia das dispensações. Mas existiu uma época da inocência, sem pecado, consciência, tudo isso tem como base a própria palavra do Senhor. Então, só assim, colocar a igreja naquele período que é particularmente chamado, né, tempo de angústia para Jacó. Então, as pessoas que não aceitam as dispensações, colocam a igreja nesse período, como diz Jeremias 30, versículo 7, tempo de angústia para Jacó. Mas por que angústia? Se refere à grande tribulação. Por que Jacó? Lembra? O nome de Jacó foi mudado para quê? Para Israel. Então, se refere que a grande tribulação está destinada para a nação de Israel. Então, consequentemente, a posição pós-tribulacionista repousa na negação das distinções entre Israel e a igreja. Então, todos aqueles que são pós, eles colocam a igreja e Israel no mesmo bojo, né? Eu peguei aqui, no mesmo pacote. É como se colocasse todos dentro desse jarro, a igreja e Israel é a mesma coisa. Então, essa escola acredita, como pregadores da mídia, acredita que é a mesma coisa. Não existe uma diferença entre Israel e igreja. Pastor, tudo é a mesma coisa. Defende essa escola. Nós não defendemos isso. Nós veremos na nossa escola pré-tribulacionismo de que são duas coisas diferentes. Eu quero mostrar nessa noite, mais uma vez, a diferença. O que é Israel e o que é a igreja, ok? Então vamos ver aqui na tela a diferença, né? A diferença entre Israel e a igreja. Por que isso é importante, pastor? Nós já tratamos disso nas aulas passadas, mas eu quero frisar isso aqui, porque se a gente tiver na mente e no coração essa diferença, essa distinção, pode ter certeza, você vai entender que a igreja ela não passará pela grande tribulação. Deus trata Israel como nação e Deus trata hoje a igreja como igreja, como indivíduo. Então vamos ver na tela a diferença aqui, ok? Distinções. O propósito de Deus, o propósito divino para com Israel, para com a igreja, são diferentes. Para com Israel, todas as promessas terrestres nas alianças, todas as alianças, a palestínica, né? A davídica, as alianças que Deus prometeu para a nação de Israel, veremos isso posteriormente sobre as alianças. Todas as alianças, elas são alianças terrestres. É uma aliança destinada para a nação convertida, se fala de terra. Nova terra é direcionada para a nação de Israel. E a nova terra é uma aliança que Deus fez com o seu povo no passado. Então, o projeto de Deus, o propósito de Deus é que todas as promessas terrestres nas alianças terra é direcionada para a nação de
Israel. Por que Israel? É o Israel convertido. É quando terminar a grande tribulação, toda a nação vai se converter. Então, as alianças serão cumpridas, terrestres, na nação. Qual a nação, igreja? As promessas celestiais no Evangelho. Nós nunca vimos Deus prometendo para a igreja terra, uma nova terra. Não. Nova terra é para a nação. Mas Deus prometeu para a igreja o quê? Um céu. João 14, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai, opa, no céu. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar. Quando estiver pronto, tudo prontinho, tudo bacana, eu voltarei. Eu vou receber vocês. E vocês estarão comigo. O noivo volta e recebe a noiva para estar na casa do Pai, no céu. Então, a promessa do céu é destinada para a igreja, mas nunca para Israel, mas sim para a igreja. Essa é a diferença entre... Primeira diferença. Segunda distinção, a descendência de Abraão com relação a Israel, a descendência física, dos quais alguns se tornaram que descendentes espirituais. Então, todos os judeus são descendentes, os árabes também, porque são filhos de Agar com Abraão, né, egípcia. Há uma descendência física, né, são descendentes de Abraão. Alguns se tornam descendentes espirituais por quê? Porque se convertem a Cristo. Então, quando o judeu se converte a Cristo, ele se torna um judeu messiânico. Então, ele não só é apenas descendente de Abraão fisicamente, como também espiritualmente, porque Abraão era crente, Abraão era convertido, Abraão era salvo, como nós. Só que nós não somos descendentes dele fisicamente. Mas o judeu, ele é fisicamente e pode ser espiritualmente se aceitar Cristo. Com relação à igreja, descendência espiritual. Nós somos descendentes de Abraão no sentido espiritual, mas nós não somos físicos. Nós não somos judeu, né? Nós não somos descendentes de nenhum dos filhos de Jacó, os 12 filhos. Os judeus são, nós não somos. Então, nós somos diferentes da nação de Israel. Cabeça. Quem é o cabeça de Israel? É Abraão. É o pai da nação hebreia. É o pai dos hebreus. Lembra o capítulo 12 de Gênesis? Né? Então, Abraão é o pai da nação de Israel. E quem é o cabeça da igreja? Não é Abraão, é Cristo. É Cristo, não é Abraão. Então, vê a diferença entre Israel e a igreja. Nacionalidade. Uma nação. Igreja de todas as nações. Então, a igreja ela é composta de todas as nações. A pessoa se converte. Ele é um alemão, um francês, um norte-americano. Então, essa igreja ela pode ser composta de todas as nações. A Israel não. É apenas uma nação. Trato divino. Como é que Deus trata Israel? Nacional e individual. Deus trata hoje a nação, por isso que eu disse naquela primeira vez, que a nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. Mesmo uma nação incrédula, mesmo uma nação em desobediência para com Deus, porque não crê no Evangelho. A nação hoje não acredita em Cristo como Messias. A nação ainda está esperando a vinda de Cristo. Então, Deus trata a nação nacional e também individual, como indivíduo. Com relação à igreja, Deus trata apenas individualmente, certo? Deus trata apenas com o indivíduo, porque a salvação, ela é pessoal. A salvação ela é muito particular, ela não é como nação. Mas Deus trata a nação no sentido nacionalmente e individualmente, ok? Ministério. Qual o ministério de Deus para Israel? Sem atividade missionária e sem evangelho para pregar. Essa missão era para ser da nação de Israel. Que missão? Que essa nação fosse uma bênção para
todas as nações do planeta. Foi uma vergonha. A nação é uma vergonha para todas as nações. É uma nação rebelde. Olha o cativeiro egípcio. 400 anos. Vergonha. Decepção. Olha o cativeiro babilônico. Vergonha por causa do pecado. Então, essa missão, a nação não tem hoje. É uma vergonha. A nação vai evangelizar quem? Se é uma decepção. A igreja não. Como é que Deus trata a igreja? Uma missão a cumprir. Essa missão é nossa. Que missão, pastor? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sereis minhas testemunhas. Essa missão é nossa. Essa é a missão da igreja de Cristo. Essa é a minha missão, é a sua missão, é a nossa missão, é a nossa responsabilidade. Então, cumpra a sua missão. Esse papel é nosso. Esse papel é da igreja, não é da nação. Então, você percebe que são dois grupos distintos. São dois grupos diferentes. Eu não posso colocar esses dois grupos no mesmo bojo. É como se eu quisesse colocar uma pedra do quebra-cabeça no lugar errado. Então, eu não posso. Se alguém disser, é o mesmo grupo, não é. São dois grupos diferentes. Com relação à morte de Cristo, para Israel, nacionalmente, culpado, ainda será salvo por ela. Por que Israel é culpado? Por que essa nação é culpada? Porque foi a junção entre judeus e romanos. Eles que crucificaram Cristo. Os romanos na área política e os judeus na área religiosa. Juntos, eles crucificaram o nosso Senhor. Então, a nação é culpada. Ela vendeu o próprio Messias. Mas essa nação ainda será salva por Cristo. Você deve lembrar disso. Em Romanos 11 e 26, diz que toda nação será salva. Quando? Quando terminar o período da 70ª semana de Daniel. Os 7 anos. Quando terminar a grande tribulação, Jesus virá de Sião com a sua esposa, a igreja, e os judeus serão salvos. Então, a nação ainda será salva através de Cristo. Somente Cristo. Com relação à igreja, a morte de Cristo, perfeitamente salva por ela. Então, nós somos salvos hoje através da morte de Cristo. Toda pessoa que entrega seu coração a Cristo é uma pessoa salva. Cristo, para a nação de Israel, o que é? Ele é o Messias. É Emanuel, rei. Só que a nação não crê nisso. Mas é para ser para ela o Messias, o Emanuel, Deus conosco e rei. Cristo para nós, qual é? Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, o Kyrios, né? Aquele que é dono, aquele que manda, é o nosso noivo e é o nosso cabeça. Jesus é tudo isso para nós, mas ainda não é para a nação de Israel. O Espírito Santo, para com a nação, veio sobre uns temporariamente. Opa, isso é importante isso. O Espírito Santo, ele não veio permanente no Antigo Testamento. Ele habitava em alguém para uma missão, para um projeto, mas não permanecia nessa pessoa. Por quê? Porque o Messias ainda não tinha vindo. O Espírito Santo só veio ser permanente, como é o caso da igreja, né? Quando Cristo ele veio, ele ressuscitou e foi assunto aos céus. O Espírito Santo desceu para habitar para sempre em nós. Por isso que hoje, quando alguém aceita Cristo, o Espírito Santo é o nosso selo, é a nossa garantia, né? É o nosso penhor. Efésios 1:13. O que diz Efésios 1:13? Diz assim: vós também, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Palavra, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes o quê? Selado. Opa! O selado para o dia da redenção. Então, esse selo é o Espírito Santo, que habita em nós. E é um selo para sempre.
ele não sai. Mas se o crente pecar, ele perde a alegria da salvação, mas o Espírito Santo não sai jamais na vida de um salvo. É o Espírito Santo que vai nos levar para encontrarmos com Cristo nos ares. Então, quem não tem o Espírito Santo, porque não é cristão. Só é um cristão quando tem o Espírito Santo. E há aqui uma nota de rodapé, né? Não existe essa ideia de que eu só tenho o Espírito Santo depois que eu vou falar em línguas ou exercer todos os dons. Não, não. Não existe isso. Eu passo a ter o Espírito Santo automaticamente, no momento que eu abro meu coração e Jesus entra. Naquele momento ali, eu sou selado. Depois que eu vi, depois que eu acreditei, depois que eu aceitei a Cristo, eu tenho o selo para sempre. É assim que Deus trata com a igreja. A nação, não. Ele veio temporariamente no Velho Testamento por uma missão e depois ele saía. Distinção número 10. Princípio governante para com a nação foi o sistema da lei mosaica, né? Então, o sistema da lei mosaica, você sabe que Moisés recebeu as leis no Monte Sinai, né? A tábua com os 10 mandamentos e tudo. Então, esse era o sistema que comandava a nação. Hoje, a igreja, o sistema da graça. Nós não somos guiados, levados pela lei. Lendo da semana passada, em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Por que Cristo, pastor? Porque eu não posso mais depender da lei. Porque quando eu quero obedecer ou ser salvo por qualquer princípio da lei, é como se eu estivesse dando um tapa no rosto de Cristo. Eu estou dizendo para Cristo, tudo que ele fez foi insuficiente. E claro que não foi. O único que cumpriu a lei cabalmente, perfeitamente, essa pessoa é Cristo. Quando eu vejo pessoas hoje, igrejas, querendo ainda obedecer à lei de Moisés, é como se estivesse rejeitando a Cristo. Isso é impossível. Eu ser salvo sem ser através de Cristo. Então, não tem como. Nenhuma pessoa no Velho Testamento obedeceu à lei 100%. A lei, além dos 10 mandamentos, ela tinha 613 princípios para obedecer. Nenhuma pessoa conseguiu obedecer. Se no Velho Testamento alguém não conseguiu obedecer, você imagina que alguém pode fazer isso hoje? Então a gente vê a igreja. Então, todo movimento religioso que quer pregar uma peça na cruz é uma seita. O que é uma peça? É assim, eu sou salvo se eu fizer isso. Eu sou salvo se eu guardar o sábado. Opa! Então, eu quero dizer o quê? Que Jesus, ele não é capaz de me salvar? Então, é assim que Deus trata a igreja pela graça. Hoje nós somos salvos pelo sistema da graça, não pelo sistema da lei. Número 11, capacitação divina. A nação não tem nenhuma. A nação não tem nenhuma capacitação divina. A igreja tem a habitação do Espírito Santo que habita em nós. E ele que vai nos ajudar a pregar o evangelho, a levar a mensagem aos perdidos. Ele que nos capacita. A nação não tem essa capacitação hoje. Número 12. A promessa da volta de Cristo em poder e glória para julgamento. Isso no final da grande tribulação. A nação de Israel ainda vai passar por um julgamento quando terminar a grande tribulação. A igreja não. A promessa da hora de Cristo para nos receber para si mesmo. Então é diferente, certo? Quando Cristo vier, ele recebe a gente para ele e vamos para os céus. Essa é a diferença da nação para a nação de Israel. Reino de Cristo na terra. A nação serão os nossos súditos. A nação vai nos servir, queridos. A nação salva na grande tribulação para poder entrar no milênio. Essa nação vai servir a igreja
e vai servir ao presidente do milênio. Esse presidente é Cristo. Então a nação, ela vai nos servir, serão nossos súditos, súdito é aquele que serve. Então a igreja é o quê? Ela é co-herdeiro com Cristo Jesus. Nós teremos uma posição privilegiada no milênio. Presidente é Cristo, né? Governadores, vereadores, senadores, porque é um governo. Esse governo, para ser perfeito, tem que ser governado por pessoas perfeitas. E quem é perfeito? Cristo e a igreja. Por que a igreja é perfeita? Porque ela foi transformada na primeira fase da segunda vinda de Cristo. Porque nós só vamos entrar no céu transformados. Quando a gente voltar para estabelecer o reino milenar, no final da grande tribulação, é uma igreja perfeita, glorificada. Então, é um governo perfeito. Então, os judeus, com a nação do reino de Cristo, serão nossos súditos. Nós seremos co-herdeiros, vamos governar o milênio com Cristo. Sacerdócio. A nação tinha um sacerdócio. A igreja é um sacerdócio. Cada crente é um sacerdote, né? Nós somos sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Número 16. Casamento. A nação é uma esposa infiel. A nação de Israel, por que ela é infiel? Porque ela adulterou. Ela se misturou com nações pagãs. Deus chama isso de adultério, de infidelidade. Então, a igreja, o que é? É a noiva de Cristo. Nós somos a noiva. Estamos sendo preparados, né, a igreja, para encontro com o noivo nos ares. A nação não é. A nação é infiel, uma esposa infiel. Julgamentos. A nação enfrentará julgamento. A igreja está livre de todos os julgamentos. Por isso que Romanos diz o quê? Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós estamos livres de qualquer julgamento. Em verdade vos digo. E ouve a minha palavra, né? Minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em julgamento. Opa, por que eu não vou entrar em julgamento? Porque Cristo me livrou do julgamento. Eu estou livre de qualquer julgamento que venha acontecer, porque Cristo me deu essa bênção de não passar pelo julgamento. João 5:24 é o texto que eu citei aqui para os amados. Última distinção. Posições na eternidade. Espírito de homens justos aperfeiçoados. Os judeus, a gente vai ver isso futuramente, os judeus terão espíritos justos aperfeiçoados, mas eles não serão glorificados como nós. É por isso que desse pessoal, judeus e gentios, que serão aperfeiçoados para entrar no milênio, dessas pessoas vão nascer filhos, onde vai ter a rebelião final. Mas isso a gente vai ver posteriormente. Mas com relação à igreja, novos céus. Só isso. Mas não tem nova terra para a igreja. Mas assim, a nova terra para a igreja. Mas novos céus para a igreja. Essa é a distinção, a diferença entre Israel e a igreja. Ok? Agora, qual é a nossa conclusão dessa parte aqui? Este quadro demonstrativo mostra a diferença entre Israel e a igreja. Impossibilitam identificar os dois no mesmo plano, o que é impossível a igreja passar pela 70ª semana de Daniel. Mas por que a igreja não passa? Porque a 70ª, que é uma semana de tribulação, é destinada para Israel e não para a igreja. A gente vai ver daqui a pouco, em Daniel 9:24-27, que a profecia da 70ª semana é para a nação, não é para a igreja. Se eu colocar a igreja e a nação no mesmo bojo, estou dizendo, como muitos dizem, que a igreja vai passar ou está passando pela grande tribulação. Isso é impossível acontecer, porque tem uma diferença a nação de Israel e também a igreja. Então, o pós-tribulacionista, além de negar
o dispensacionalismo, né, que também a doutrina, olha na tela, né, a doutrina da iminência, que diz que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Então, nós cremos, essa escola nega isso. Nós cremos na iminência da volta de Cristo, que ele pode voltar a qualquer momento. Diga, Mateus. Pastor, primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida do senhor. Que análise maravilhosa é essa esse quadro que o senhor botou, mostrando as diferenças da igreja e com Israel. Para os demais irmãos, eu, eu vou dizer para os irmãos o que eu penso em relação a isso daí. Eu penso que um dos maiores erros, talvez o primeiro dos erros que vai gerar todos os erros, né, que os irmãos que creem no pós-tribulacionismo, é justamente isso daí. Essa diferença, eles não conseguem fazer essa diferença, né? É onde a igreja é composta por ex-judeus, né, e ex-gentios, né? Eles não conseguem ver essa diferença. E aí o problema é tudo nisso daí. Eles vão gerar todos os demais problemas, aí, os demais itens que o pastor vai citar aí, eles vão ser originários de consequência disso daí, né? Porque eles não são dispensacionalistas, né, pastor? E eles não conseguem enxergar de jeito nenhum isso daí. E aí vai os erros, né? Como crente fundamentalista, uma coisa, eu vim da convenção, né? Então, quando eu conheci os crentes fundamentalistas, né, a coisa que mais me encantava era isso. Cria no que está escrito, né? Então, foram diversas vezes, eu estava lá sendo discipulado pelo pastor Geraldo Cruz, né? E muitas foram as vezes que eu interrompi e com essa admiração, sabe? Assim, pastor, que bênção, eu nunca mais quero sair do meio de vocês. Então, quer dizer que vocês creem naquilo que está escrito, né? E é literalmente isso. E crer nessas coisas é crer no que a palavra está escrita. Porque eu já falei com os irmãos, eu comecei depois, eu entendi isso, eu consigo, de Gênesis e Apocalipse, a gente vai vendo como a Bíblia se confirma no, no pré-tribulacionismo, né? Quando vai lendo ali os juízes, né? As histórias ali os profetas, maiores e menores, né? Todas aqui se encaixam perfeitamente. E quando a gente chega em Apocalipse, então a coisa é mais perfeita ainda. Ela se completa. Daniel, né? Apocalipse, Zacarias, todos os profetas, maiores e menores, né, se encaixa perfeitamente. Mas se a gente tiver esse cenário que o pastor acabou de falar aí na mente, né, as dispensações, a diferença entre igreja e Israel. Com esse cenário, né, a gente crendo nisso, né, esse destrinchamento aí que o pastor fez maravilhoso, para nos deixar mais claro ainda, né? Mas na semana passada mesmo ele enfatizou de forma maravilhosa isso. E quando a gente tem esse cenário como pano de fundo, a Bíblia se encaixa perfeitamente quando a gente crê naquilo que está escrito, né? Então, só que pastor, que eu queria fazer, porque às vezes, falando como irmãos em Cristo dos nossos irmãos, né? Para que eles entendam, né? Que é mais um irmão em Cristo, dando essa ênfase aí que o senhor tá dando. O objetivo era só realmente a edificação dos irmãos, tá? Porque nós acreditamos piamente, sem sombra de dúvida, porque se uma escola crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, ela automaticamente não acredita na volta iminente de Cristo. Que Cristo pode voltar a qualquer momento. Essa escola, que acredita que é chamada escola pós-tribulacionista, ela nega qualquer cumprimento futuro da profecia de Daniel 9, 24 a 27. A profecia já se cumpriu. E essa profecia de Daniel 9, ela ainda não se cumpriu. O texto diz assim, deixa eu só refrescar aqui a mente dos irmãos, diz assim, 70 semanas, olha o 24, estão determinadas sobre o teu povo. Olha bem, Deus está falando para Daniel sobre o povo de Daniel. 70 semanas de anos, porque o contexto aqui são anos, né? 70 semanas de anos estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Eu não vou ler todo o texto, mas esse texto é muito claro que as 70 semanas estão destinadas para a nação de Israel, para o teu povo.
não era igreja, a igreja nem existia ainda, né? Somente a nação de Israel. Então, alego que já se cumpriu na história. Então, a gente vai ver posteriormente esse texto, a extensão dele, quando a gente estiver estudando a nossa escola. A gente vai fixar um pouco mais na nossa escola, que é a escola pré-tribulacionista, mas eu queria só dar uma pincelada aqui, onde que essa escola diz, o pós diz, que esse texto de Daniel já se cumpriu na história, não é um texto profético. Nós não concordamos com isso, mas essa escola defende aqui, defende isso, ok? Vamos continuar mais um pouquinho, ok? A, a terceira escola é a teoria do arrebatamento mesotribulacionista, que diz que a igreja ela não passará pelos 7 anos, ela vai passar apenas pelos 3 anos e meio. Então, a metade da grande tribulação, a igreja sobe. Ela não vai sofrer a segunda metade, apenas a primeira metade. Então, de acordo com essa interpretação, a igreja será arrebatada no final da primeira metade, 3 anos e meio, né? Da 70ª semana de Daniel. Então, a igreja, ela suportará os acontecimentos da primeira metade da tribulação, que, segundo os mesotribulacionistas, não são manifestações da ira de Deus. Os 3 anos primeiros da grande tribulação não são. Serão anos leves, certo? A gente vai ver no final do nosso estudo que não são anos leves, são pesados, porque o trio satânico estará agindo, especialmente o anticristo. Mas eles usam a base de 2 Timóteo 3:1. Olha o que eles dizem, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, eles colocam esse texto no contexto da igreja nos 3 primeiros anos da grande tribulação. Afirma-se que o arrebatamento ocorrerá junto com o soar da última trombeta e a ascensão das 2 testemunhas. Então, porque na metade da grande tribulação, as 2 testemunhas serão mortas e serão arrebatadas. E a igreja vai subir junto com as 2 testemunhas. Isso não é possível, a gente vai ver isso posteriormente. Então, qual é a base essencial do mesotribulacionismo, né? É que o mesotribulacionismo precisa negar a interpretação também dispensacional das Escrituras. Eles negam todas as 7 dispensações, né? Eles negam também a distinção entre Israel e a igreja. Eles colocam os 2 grupos no mesmo bojo. Eles negam as dispensações e também negam a distinção entre Israel e a igreja, ok? Essa é a escola, a terceira escola. Eu queria dar uma pincelada, porque ela é muito parecida com a primeira escola, com a segunda escola, né? O pós, meso, é bem parecido. A última escola, eu não sei como é que está o nosso tempo, certo? 9:06, né? Dá para um pouquinho? Os irmãos acham que dá para a gente chegar um pouquinho à última escola ou deixar para a próxima semana? Pode continuar. Amém. Continua, por favor. Então, vamos lá. Então, a teoria, essa escola é a nossa escola. E vamos mostrar aqui, por A e mais B, por que nós defendemos essa escola até a última gota do nosso sangue. Essa é a nossa escola. É a escola dos batistas conservadores, fundamentalistas, dos batistas históricos. Essa é a escola de Paulo, essa é a escola dos apóstolos, essa é a escola escriturística que a igreja não passará pela grande tribulação, nem por um segundo. E a gente vai provar isso também usando a profecia de Daniel 9, 24 ao 27. Então, a igreja, o corpo de Cristo, em seu todo, será por ressurreição e por transferência retirado da terra antes de começar qualquer parte da 70ª, repito, semana de Daniel.
É interessante, você pode ver na sua tela, quando a gente vê a primeira fase da segunda vinda de Cristo, está no seu slide, a gente sabe muito bem disso. Não custa nada a gente repetir sempre, né? Que quando Cristo vier, ele não pisa no chão, né? A igreja, vivos, salvos por Cristo, transformados, todos serão transformados, os mortos em Cristo restarão e serão transformados, e juntos subiremos para o encontro do Senhor dos ares. Você vê no gráfico, de forma muito clara, muito distinta, muito bem notório, como vai ser a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Qual é a base essencial do pré-tribulacionismo? Qual é a base que nós nos apoiamos para crer que a igreja não vai passar? Que é diferente do Hernandes, é diferente do Nicodemos e de tantos outros. Não importa o homem, não interessa a pessoa. O importante é que a nossa base é uma base escriturística. Eu estava hoje dando uma olhada mais uma vez no assunto, né? Eu tenho esse livro de Teologia Sistemática, eu vou mostrar para os irmãos. É um livro de John MacArthur, certo? Do seu seminário teológico dos Estados Unidos, da sua igreja, mas é um manual fantástico, onde confirma aquilo que nós cremos, porque John MacArthur é um dos expoentes de teologia que nós copiamos, né? É uma pessoa renomada na teologia, e eu queria só para frisar isso, ok? Então, qual é a base essencial do pré-tribulacionismo? Cremos no método, olha bem, literal de interpretação da Escritura. Nós cremos na interpretação literal. Esses pregadores que não acreditam que a igreja vai subir antes, eles não acreditam numa interpretação literal das Escrituras. Nós acreditamos na interpretação dispensacionalista da palavra de Deus. A igreja e Israel são dois grupos distintos, diferentes, para os quais Deus tem um plano divino, tanto para a igreja como também para a nação de Israel. A igreja é um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento. Igreja não era assunto, não tinha profecia sobre a igreja do Velho Testamento. Quais são os argumentos essenciais do pré-tribulacionismo? Primeiro, o método literal de interpretação. Então, você pode entender que nós interpretamos a Bíblia literalmente. E eu vou mostrar como é que a gente pode crer e acreditar nisso. É o que dá a cada palavra, o mesmo sentido exato que teria no uso costumeiro, empregado de modo escrito e oral. Por exemplo, quando o Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquias, quando os 39 livros é usado no Novo, sempre em sentido o quê? Literal. Sempre. A gente viu nas nossas primeiras aulas as 25 profecias que foram profetizadas pelos profetas e foram cumpridas em um dia na vida de Cristo. Essas profecias, elas se cumpriram literalmente ou não? Claro que sim. Literalmente. Basta estudar as profecias que foram cumpridas na primeira vinda de Cristo. Repito. Então, literalmente, né? Que ele seria traído, seria negado, bateria na sua face. Isso é teoria? Não, é uma profecia que se cumpriu. Foi fato, foi real. Por isso que nós interpretamos a Bíblia literalmente. Nenhuma profecia sequer, dentre as que se cumpriram plenamente, foi cumprida de outro modo, a não ser o literal. Jesus morreu, foi crucificado, tudo isso era profecia. Então, se eu negar a interpretação literal, eu estou automaticamente negando a morte de Cristo, seu sepultamento, a sua ressurreição, porque isso era profecia. Então, nós cremos de forma literal nas profecias. Outro texto que eu quero tratar aqui, bem interessante, é o texto de Daniel 9, 24 a 27. Como é que a gente chama isso?
a gente chama a extensão da 70ª semana de Daniel. Por que é uma extensão? Porque é uma profecia revelada a Daniel que vai se cumprir uma semana, né? Toda a profecia se cumpriu, certo? Uma parte dela, até a morte do ungido. Se cumpriu 69 semanas de anos, ou seja, 483 anos. Se cumpriu até a morte do ungido. Daniel 9, 24 a 27. Mas, pastor, falta uma semana. É exatamente uma semana para completar as 70 semanas de anos, 490 anos, que é exatamente a grande tribulação destinada ao povo de Daniel. Então, por que extensão? Porque começou a profecia lá e vai se cumprir na grande tribulação. Isso é para mostrar que a igreja não faz parte dessa extensão, nem da profecia e nem do cumprimento dela. A igreja não tem nada a ver com peixe, como diz o outro, né? Não tem nada a ver com a situação. Essa é uma profecia destinada para a nação de Israel e também para os ímpios na grande tribulação. Ok. Mateus e Richard, pode falar, fica à vontade. Tá. Deixa eu ver aqui que eu anotei. Os mortos que vão ser ressuscitados, eles já estavam no céu? Sim. Porque quando a gente lembra de que isso é importante, Richard, pontuar isso que eu vou dizer aqui. A primeira ressurreição, são várias ressurreições que são fases, certo? A primeira fase da primeira ressurreição é a ressurreição do povo da igreja, certo? Quando Cristo vem buscar a sua igreja, os que morreram em Cristo hoje serão ressuscitados. Essas pessoas, os seus espíritos estão com Cristo nos céus. Então ele vem trazer em sua companhia, e essas pessoas receberão seus corpos ressuscitados e transformados, para depois entrar no céu. Porque antes está só o espírito, agora vai entrar o corpo, para receber os galardões no tribunal de Cristo, certo? Depois a gente vai ver as outras ressurreições, as outras fases das ressurreições, que se refere à primeira fase, né? Mas da primeira ressurreição, mas tem outras fases que faz parte da primeira ressurreição. Mas estão no céu, sim, certo? Mateus? Ah, entendi. Não, pastor, para ver se eu apertei e foi sem querer. Tá bom. Então, vamos ver a extensão da profecia de Daniel, né? Não há dúvida de que esse período testemunhará o derramamento da ira divina por toda a terra. Então, vamos ler aqui 2 textos, né? Esses textos mostram que a ira de Deus será derramada nesse período tribulacional. Quando a gente estudar, quando tiver no capítulo 5, 4, o 3 fala das igrejas de Apocalipse, né? O capítulo 4, ali vai mostrar, e o 5 vai abrir os selos serão quebrados. Então, todo o período de Apocalipse, até o capítulo 19, a gente não se fala mais sobre igreja, mas sim sobre indivíduos. Então, a grande tribulação é a ira de Deus sendo derramada na grande tribulação. Aí você pergunta, pastor, mas a nação vai estar lá? Sim, vai estar lá. A grande tribulação é como Deus estivesse disciplinando, levando a nação à conversão no final da grande tribulação. Mas vamos ler 2 textos aqui interessantes. Apocalipse 3:10, Isaías 34, versículo 2. O texto diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Isaías 34, 2. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Está se referindo à grande tribulação. E o seu furor
contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Embora esteja em questão toda a terra, porque toda a terra vai sofrer da ira de Deus, o período da grande tribulação é um período particularmente dirigido, vou repetir, à nação. Deus está levando a menina dos seus olhos à conversão. Porque o judeu hoje, repito, não é convertido, mas vai se converter quando terminar a grande tribulação. Jeremias 30, versículo 7, que chama esse período de quê? Tempo de angústia para Jacó. Tempo de angústia para a nação de Israel. Quando esse período está sendo profetizado em Daniel 9, o que Deus diz no versículo 24 de Daniel 9? Olha o que Deus diz para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, todo esse período faz, então, referência ao povo de Daniel, Israel, e a cidade santa de Daniel, Jerusalém. Agora, algumas passagens eu quero ler para vocês como a ideia da igreja, ela era um mistério do Velho Testamento. Nós estamos defendendo de que a igreja, ela não passará pela grande tribulação. Mas tem dois textos que mostram que esse corpo chamado igreja é um mistério. Olha o que Paulo escreve em Efésios 3, certo? Eu vou ler aqui alguns versículos, não sei se todo o texto, mas preste bem atenção o que Paulo diz assim, ó. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 2, agora o 3. Pois segundo uma revelação me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Está falando da igreja. A igreja é o quê? Um mistério. Resumidamente, versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, olha aqui, Paulo escreve no versículo 5, o qual, em outras gerações, fala do passado, Velho Testamento, não foi dado a conhecer. Eu estou dizendo que a igreja não fazia parte da profecia de Daniel, por isso que ela não passará pela grande tribulação. Não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado. Aos seus santos apóstolos e profetas, não foi revelado a eles, a igreja. Deus não revelou a eles a respeito da igreja. E profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participante da promessa em Cristo, Jesus por meio do Evangelho. Essa junção, essa miscigenação, judeus e gentios juntos, crentes, era mistério do Velho Testamento. Olha o versículo, Colossenses 1:26. O mistério que estiver oculto, que mistério? A igreja. O mistério que esteve oculto nos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Então, a igreja, ela só foi revelada, ela só foi declarada no Novo Testamento. Exatamente em Atos 2, quando a igreja nasceu. Por isso que, o que Paulo está fazendo? Nos tempos passados, nas gerações passadas, aos profetas passados, essa revelação não foi dada a eles, mas foi dada a mim. E eu estou dizendo que a igreja nasceu aqui e ela não estava no Velho Testamento. Então, o que isso mostra? Mostra claramente que a igreja é um mistério. E sua natureza, como um corpo composto por judeus e gentios, não foi manifesto no Antigo Testamento. Não foi revelado a ninguém no Velho Testamento. Já que a igreja, eu quero que você grave isso, o que eu vou dizer aqui é muito importante. Tudo que eu disse aqui é importante. Mas eu quero frisar aqui muita importância. Já que, olha bem, já que a igreja só teve sua existência, já que a igreja só teve sua existência
depois de Cristo, a igreja só teve a sua existência depois de Cristo. Antes não. Está lá em Efésios 5, 25 a 26, né? Diz, marido, amai a vossa esposa como Cristo chamou a igreja. Pronto. Estou falando aqui de igreja no Novo Testamento. Já que só depois da ressurreição de Cristo a igreja apareceu, Romanos 4, 25, Colossenses 3, de 1 a 3, fala da igreja só depois de Cristo, já que depois da ascensão de Cristo, a igreja ela nasceu depois que Cristo passou dos céus, depois da descida do Espírito Santo em Pentecostes, a igreja nasceu só depois disso, não poderia constar das primeiras 69 semanas dessa profecia. Então, a igreja ela só veio acontecer no novo. Então, ela só teve a sua existência, o seu nascimento no Novo Testamento. Então, ela não faz parte das 69 semanas da profecia de Daniel, né? Que são 483 anos. Então, ela não pode fazer parte da 70ª semana, que está, mais uma vez, relacionada ao plano de Deus para a nação de Israel. Então, o que nós defendemos aqui é isso, ok? Outra coisa importante é a doutrina da iminência da volta de Cristo, quando a gente fala do pré-tribulacionismo. Porque todo pré-tribulacionista acredita piamente na volta iminente de Cristo. Ou seja, que ele pode voltar a qualquer momento. A gente viu lá, ele pode voltar no abrir e fechar de olhos, rápido. Então, nós cremos nisso. Não precisa acontecimentos. Os acontecimentos da grande tribulação, né, mostram que isso faz parte da segunda fase, da segunda vinda de Cristo. Aí sim, vai ter que acontecer a grande tribulação, todas as coisas. Mas na primeira fase, não precisa acontecer nada. Cristo pode voltar a qualquer momento, ok? Então a igreja tem ordem de viver à luz da vinda iminente do Senhor para arrebatá-la à sua presença. Existem alguns textos que dão base para nós crermos nisso, né? João 14. Olha o que João 14 diz. Isso é crer na volta iminente de Cristo. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olhei, voltarei e vos receberei para mim mesmo. É a volta iminente, qualquer momento, para que onde estou estejais vós também. Atos 1:11. E lhe disseram, varões galileus, Jesus se assunto aos céus, né? Ele diz, varões galileus, os anjos falando para os discípulos que estavam vendo Jesus subir. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Jesus se assunto aos céus, e eles olhando para Cristo, né? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, isso é a volta iminente de Cristo. Filipenses 3:20, olha o que Paulo disse. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também, olha aí, aguardamos o Salvador. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eu aguardo a qualquer momento. Ele pode voltar a qualquer momento e eu aguardo a volta de Cristo. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com ele em glória. Então nós aguardamos a volta iminente. Então a igreja que crê no arrebatamento pré-tribulacionista acredita na volta iminente de Cristo. Então a doutrina da iminência impede, olha bem, a doutrina da iminência da volta de Cristo a qualquer momento impede a participação da igreja em qualquer parte da 70ª semana. Ok? Deu para entender? Tempo, né, Sônia? Deu para entender até aqui? Tudo bem? Então, nós vamos, na próxima aula, a gente vai mostrar para os irmãos a obra do detentor. Por que ainda a igreja não foi arrebatada? Claro, não chegou o tempo de Deus. Mas existem duas coisas que impedem
a aparição, o arrebatamento da igreja, né? E a aparição, a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é isso? Então, na próxima aula, na próxima terça, nós veremos o assunto, né? A obra do detentor de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 7. Nós veremos isso na próxima aula, nosso próximo assunto. Vamos falar sobre o detentor, né? Quem que detém? Quem é esse detentor com base nesse texto? Será a nossa próxima aula, nosso próximo assunto, na nossa próxima terça-feira, da aula de escatologia. Amém? Então vamos orar. Amém. Vamos bater nossas cabeças. O amado Deus, nós queremos agradecer, Pai, porque nós acreditamos piamente, Senhor, de que a igreja, ela não se enquadra no texto de Apocalipse, onde fala da grande tribulação, da 70ª semana de Daniel. Não, Pai. Nós não estamos vivendo, nós cremos que o palco está caminhando para a sua formação completa. Mas certamente, Pai, quando a última parte desse palco ficar pronto, nós subiremos e vamos para os céus. Obrigado, Pai, porque nós temos promessa. A promessa de um lugar celestial. Um lugar, ó Deus, um lugar de consolo. É por isso que o Senhor disse para nós: não se turbe o vosso coração. Existe muita gente turbada, inquieta, tensa, preocupada, ansiosa, sofrendo, Pai, porque ele não acreditou que Jesus voltará para buscar a sua igreja, Pai. A nós que somos crentes, nós queremos no Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo nessa noite tudo aquilo que nós aprendemos. Que fique guardado no nosso coração e que isso possa trazer para nós estabilidade psicológica, crescimento espiritual e vontade, Pai, de conhecê-lo mais e mais. Te louvamos, Senhor, por aqueles que estiveram presentes conosco. E aqueles que faltaram por alguma razão, pedimos também as tuas bênçãos para a vida deles. É assim que nós oramos agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.